ao invés de fazer uma leitura do texto. O tema da minha palavra é esse aqui: provisão de Deus. Como receber e o que ela realiza. Provisão de Deus. Como receber e o que ela realiza. Abriu? Ok? Olha aqui para mim um instante. A gente tem que aprender uma coisa. Deus trabalha com princípios. Todas as promessas de Deus têm princípios para serem obedecidas. As pessoas pensam que as promessas de Deus é deliberada da vontade soberana de Deus e está acabada. Ele quer fazer uma promessa se cumprir na tua vida? Ele faz. Ele não quer, ele não faz. Não é assim, não. Qual é a maior de todas as promessas? A salvação. Qual é o princípio para obter? Fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, aqui está o princípio para essa promessa. E o anjo do Senhor está ao teu redor, meu irmão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que para o anjo do Senhor acampar ao redor de alguém, tem que temer ao Senhor. É o princípio. A gente pensa que as promessas de Deus, elas são dadas porque Deus gostou da tua cara. Aí, fui com a tua cara, segura aí. Achei você bacana. Toma outra aí. Não. Tem princípios. Por isso que eu estou falando aqui, provisão de Deus, como receber e o que ela realiza, e vamos ver através da vida dessa mulher. Vamos lá então. Capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, até aqui. Em primeiro lugar, eu verifico que essa mulher faz uma coisa que eu gosto muito. Eu prego muito sobre isso. Ela toma uma atitude. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Essa mulher agiu. Você quer ver a provisão de Deus se manifestar na sua vida? Tome atitudes. Primeira coisa que ela fez. Segundo lugar, eu aprendo que essa mulher aqui, ela foi ao encontro da pessoa certa. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Você tem alguma necessidade, você vai aonde? Eu vou dizer uma coisa aqui do movimento pentecostal. Você sabe que eu sou da Bleia, de uma família tradicional. O velho Malafra está com 92 anos. Meu pai, ele está vivo. Hoje ele tem que ser ajudado, mas até há 2 anos atrás, se você tentasse ajudar meu pai a entrar numa van ou a subir uma escada, ele dava um tapa na tua mão. Até 90 anos. Agora não, agora ele tem que ser ajudado. Mas está lúcido. Então, quando eu nasci, meu pai já era crente há 20 anos. Eu tenho 55. Ok? Uma família tradicional de pastores. Sabe uma coisa errada do movimento pentecostal, dos crentes? É que os crentes não sabem ir às pessoas certas para seus problemas. Você quer ver? A irmã, por favor, se eu falar algum nome aqui, eu não estou falando o nome de ninguém, que eu não conheço ninguém aqui por nome. A irmã Zefina, que Deus usa, que tem visão, que tem revelação, que profetiza. O irmão Joãozinho Sapatinho de Fogo, que Deus usa, que profetiza. Por causa dos dons, os crentes vão a eles para receberem orientação para a sua vida. Eles não têm autoridade espiritual para isso. Eles não têm. O dom é de Deus para o homem. Deus usa para cumprir um propósito da manifestação do sobrenatural e da sua vontade.
Agora, por mais que o irmão tenha visão, por mais que o irmão tenha revelação, por mais que o irmão falou tudo da tua vida, ele não tem autoridade espiritual para te aconselhar. E eu vejo um monte de crente indo atrás dessa gente, aí vou pegar pesado. Na igreja evangélica não tem mãe de santo nem pai de santo. Se a irmã Zefina disser para o cara que ele não pode sair de casa, ele não sai. Meu santo, esse que eu te digo hoje, fique em casa. Eu não vou sair não. Você quer uma orientação para a sua vida? Vá a quem Deus delegou a autoridade para isso, que é o pastor. O pastor pode ser um cara simples. Meu sogro dizia uma coisa, meu saudoso pastor, de mais de 50 anos de pastor, um grandioso apacentador, que eu não chego nem no dedo mindinho dele. E avisei a igreja quando eu assumi, para não me comparar com ele, porque senão eles vão ficar decepcionados. Meu sogro dizia o seguinte: eu nunca vi anjo. Meu sogro não era mulher, não. Eu nunca vi anjo. Eu nunca tive uma revelação de Deus. Essa gente vê tanto anjo e não muda a vida. Essa gente escuta tanta profecia e continua medíocre e menino. A quem você vai para receber uma orientação? Ela foi a pessoa certa, a Eliseu. Cuidado para você não ir a pessoa errada. Terceiro, olha que coisa interessante. Ainda no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. A quem você serve? Você é daqueles que está na igreja só para receber? Você é daqueles que está no lugar só para alguém fazer favor? Uma vez um irmão foi reclamar que ele ficou internado no hospital 30 dias e ninguém foi fazer visita a ele. E ele veio reclamar com o pastor. Meu pastor, pastor, crente há 30 anos na igreja. Pastor, eu vou falar para o senhor aqui uma tristeza, uma decepção minha. Fala, meu filho. Meu sogro falava manso. Fala, meu filho. Fiquei 30 dias no hospital e ninguém me visitou. Aí meu sogro disse: há quantos anos você é crente? Há 30 anos, pastor. Quem você visitou em 30 anos? Acabou a decepção do irmão. A gente quer aquilo que a gente não faz. Quer ser servido, mas nunca serviu. Qual é a autoridade reivindicatória que você tem? Quer exigir do pastor alguma coisa? Desculpa a expressão. Tens café no bule para exigir alguma coisa? Como diz Ratinho. O cara não tem nem xicrinha que dirá café no bule e quer fazer exigência, rapaz. Olha essa mulher. Eliseu, meu marido, teu servo. Olha porque ela foi lá. Ela tinha uma autoridade para falar alguma coisa. Você não serve a ninguém, só quer ser servido. Ei, Mateus 7,12. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Em quarto lugar, diz o texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Tem gente que vem pedir alguma coisa ao pastor, tu não sabe quem é, paraquedista, desceu de repente na igreja. Aí o irmão pega e leva para o pastor, o irmão mesmo da igreja. Nunca viu o cara, não tem história na igreja. Pastor, o irmão aqui está com um problema aqui para o senhor resolver. Quem é ele? Qual é a tua história? Para exigir alguma coisa.
Quem é você? Tu sabes, tu conhecia ele. Tu sabes que meu marido temia ao Senhor. As pessoas querem receber o mesmo tratamento. Não é assim, não, filho. Querido, aprenda uma coisa. A salvação, Deus não faz acepção de pessoas, está na Bíblia. Para a salvação. Não torce o texto, não. Para a salvação que Deus não faz acepção de pessoas. Salva qualquer um. Agora, para Deus abençoar, para Deus entregar alguma coisa, mudou a história. Aleluia! Mudou a história. Cara, quem na Bíblia Deus chamou meu amigo? Quem foi? Qual é o outro que ele chamou? Só ele. Para quem Deus disse, ó, com vocês eu falo de um jeito, mas com ele eu falo cara a cara. Mas quem é que Deus falava cara a cara? Esse aí é o homem segundo o meu coração. Davi. Para que Deus disse isso? Você quer ver? Os que seguiam a Jesus, vamos abrir um círculo? Multidão. Quando a Bíblia fala de irmãos, 500, menor. Quando a Bíblia fala de apóstolo, 12, menor. Quando a Bíblia fala dos 3 mais chegados, 3, Pedro, Tiago e João, e só um que recostava a cabeça no seio de Jesus. Diminuiu, não? As pessoas, até Pedrão, eu estou falando de Pedro, até Pedro, para saber das coisas, fez sinal para João para perguntar a Jesus. Nem ele quis perguntar, porque sabia que João estava no outro nível maior do que ele. Você quer reivindicar o quê? Qual é a história? O que você tem? O que você fez? Qual é a história que aquela igreja conhece, que o pastor conhece? Está aqui, meu filho, eu estou com a Bíblia, não estou inventando história, não. É o que está aqui na Bíblia. Vamos embora? Vamos continuar? 6º lugar. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Falar a verdade é fundamental. Tem gente que gosta de contar meia história. Não gosta de falar a verdade, sabe por quê? Porque a verdade é comprometedora. É isso, quando essa mulher chegou e disse: o negócio é o seguinte, o teu servo, meu marido que temia Deus, deixou um abacaxi que não deu para resolver, e meus filhos foram levados como escravos. Abriu a boca e falou tudo. Agora quer aparecer, é aquela história. Eu gosto de falar isso. Você chega para o irmão: tudo bem, meu irmão? Só vitória, aleluia. A mulher internada no CTI, um filho nas drogas e a filha na prostituição. Que só vitória, rapaz, isso é de palhaçada. Isso é mentira, rapaz. O cara quer mostrar uma espiritualidade que não tem. Quer mostrar só vitória, aleluia, só vitória. Só vitória. O couro comendo no lombo do sujeito, o pau cantando, o diabo fazendo salseiro, e o cara vem só vitória. Rapaz, o evangelho é para você ser religioso, é a diferença. Certo? Eu classifico esses 3 tipos. Esse aqui, que é o pseudo espiritual e quer demonstrar alguma coisa que não é. Tem outro, que é o contrário, a mesma história: mulher internada no hospital, no CTI, filho nas drogas e filha na prostituição. Aí você pergunta: meu irmão, como é que está? Tudo bem? Acabou. Passa a regra e fecha a conta. O diabo acabou com tudo. Minha mulher está no hospital, meu filho acabou, já entreguei tudo para Deus. Entregou quer dizer, vai, faz o que tu quiser. É a palavra do crente para fugir.
Esse é um outro tipo. Agora você chega para um outro irmão, que é o mesmo caso. A mulher está no CTI, o filho está nas drogas, a filha na prostituição. Meu irmão, está tudo bem? Olha, a coisa não está fácil não. Vou dizer uma coisa para você. Pode ouvir aí já. Deus vai abrir as portas para mim. A coisa está difícil, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer e vai brilhar dia na minha vida. Fala a verdade, vai, não engana não. Diga o que está acontecendo. Ah, meu filho. 7. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara o que é que tens em casa. A sua casa, a sua família é o ponto de partida para a sua vitória. A tua casa é lá que começa a vitória, meu filho. Tua família. O que é que você tem na tua casa? Não despreza a família não. Não despreza a tua casa não. O ponto de partida é lá. O que adianta estar tudo bem se a minha casa está mal? Agora escute. Olha que coisa bonita. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não está falando mentira não. Ela estava dizendo que eu tenho, não é nada. Mas a verdade é que o ponto de partida do milagre é o que você tem e o que você é. Não é outra coisa. O ponto de partida é onde você está. É exatamente nessa escassez. Agora escute isso, meu irmão. Deus é especialista em usar coisas insignificantes. Deus é especialista em pegar coisas que ninguém dá valor. Eu vou te mostrar. Olha como é que Deus é. Deus tem um senso de humor, gente. Aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis, as vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém sente falta. Olha o que Deus escolhe. Coisa de pouco valor, coisa que pode ser descartada e coisa que ninguém se lembra. É o que Deus usa. Deus usa as coisas vis, as desprezíveis e as que não são. Não faz falta. É o que Deus usa. As 5 coisas que Deus usa: loucura em contraste com a sabedoria, fraqueza em contraste com a força, coisas de pouco valor, coisas desprezíveis e coisas que não sentem falta. É o que Deus usa. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Sabe por que Deus faz assim? Para você reconhecer que a tua vitória é a boa mão de Deus. Para você reconhecer que foi o Senhor que fez isso. E com todo respeito, e até quando Deus faz assim, a gente ainda tem amnésia. Lembra do povo de Israel no deserto? Faz um bezerro de ouro aí. Ó Israel, aqui está o teu Deus que te livrou do Egito. Rapaz, os caras são loucos. Deus tirou Israel com mão poderosa
e os caras dizendo que era um bezerro. A gente fala isso, meu Deus, que povo insensato. Eu vejo na vida de crente. O cara chegou na igreja todo ferrado, esculhambado, quebrado, não tinha nada. Jesus salvou, transformou, libertou ele, restaurou a família, começa a ter coisa, fica nariz empinado, metido a besta, quer botar dedo na cara do pastor, quer mandar na igreja, esquece rapidinho! Agora, querido, isso aqui é como receber. Eu estou dizendo a causa. Eu estou dizendo o que provoca a provisão de Deus. Agora preste atenção nisso aqui, em nono lugar. Preste atenção nisso aqui. Olha o que o profeta vai dizer para essa mulher. Então, versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não o quê? Seu futuro depende dos relacionamentos que você constrói. Imagina o profeta chega para a mulher e diz assim: vai na tua vizinhança e pega vasos e não poucos. E a vizinha da direita eu briguei com ela, não dá. E a da esquerda eu xinguei o filho dela, não dá. E a da frente eu falei meia dúzia de abobrinha pro marido dela. E a do lado direito da frente eu não falo com ela há um ano. Olha por onde vai passar o milagre dessa mulher, gente. Por relacionamentos. Rapaz, eu tenho visto pastores, quando é pequenininho, igrejinha, não tem igrejinha, mas na visão humana, certo? A igreja é pequena, o ministério é pequeno, ele convive com os colegas. Cresceu, ele se isola. Ao invés de se proteger, ele se isola. Aí na hora que a giripoca está comendo no lombo, não tem ninguém para telefonar, não tem ninguém para pedir oração. Sabe por quê? Porque o problema dele não dá para falar para ovelhas, ele tem que falar para um igual. Não tem igual? Eu vou dizer uma coisa para você, porque eu não comi merenda na universidade. Isso aqui eu posso falar para você. Você sabe por que muitos pastores têm dificuldade de se relacionar com pastores fora do ministério? Porque ele possui uma doença chamada sociopatia. A sociopatia, o ser humano tem dificuldades de se relacionar com outro no mesmo nível. Ele só consegue se relacionar se o outro for do nível inferior. Se for igual, ele não consegue. Porque você pode ser pastor de 100.000 membros. Quando você se reúne comigo, nós somos iguais. Você manda nos 100.000 membros da tua igreja. E não. Eu posso ser pastor da televisão, ter conhecido, ser o que for. Na hora que você está comigo, nós somos iguais. Você não está no meu ministério, você não está debaixo da minha autoridade. Então tem pastor que tem dificuldade de lidar com iguais, porque ele só sabe lidar com a autoridade, ele por cima. Não travam relacionamentos. Irmão, tem crente que é muito santo, mas é muito santo, não fala com o vizinho, não fala com ninguém, ok? Não fala com nada. Na hora que tem um problema, cadê o vizinho?
Não adianta chamar o irmão da igreja, é o cara que está do lado da tua casa. A mulher desmaiou, vai ligar para qual crente? Quando chegar o crente, já está no céu a mulher. Mas aquele vizinho ímpio, aquele vagabundo safado, adúltero, cachorrão, é que é parede e meia com você. Mas você é muito santo, você é fenomenal. O milagre dessa mulher passava por relacionamento. Vai na tua vizinhança e pegue, não poucos. Ah, se essa mulher não tivesse relacionado. Desce. Preste atenção. Olha o que o profeta vai falar para essa mulher. A orientação ele está dando. Vou repetir o versículo 3. Então disse o profeta: vai e pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Rapaz, essa mulher é sensacional. O que ele mandou. Agora vamos para a história. Sabe o que é o que os crentes fazem? O pastor dá uma orientação. Faz isso assim, assim, assim. Quando ele vê a bênção, esquece do pastor. Quando ele vê o milagre, eu quero saber de pastor. A mulher viu o milagre e voltou ao profeta para continuar a orientação. Ele deu a orientação como é que ia encher os vasos, mas ele não deu orientação o que fazer com os vasos cheios. Aí você dirige uma igreja afiliada, o pastor te dá uma orientação, a coisa começa a dar certo e você pensa que é o dono da cocada que pode fazer o restante. Volta lá e pergunta: pastor, já fiz, e agora? Faça isso, faça aquilo, faça assim. O cara não volta. Começa a dar certo, já estou na bênção. Ele deu uma parte da instrução. Ela voltou, uma mulher muito sábia, e disse: já fiz o que você mandou, e agora? Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Aqui, ela é uma mulher que aprendeu a obedecer à orientação dada. Se o Espírito Santo te orienta para alguma coisa, vai até onde ele te orientou. Se tem uma outra etapa, volte ao Espírito Santo e pergunte a ele como é que você faz para continuar. Isso vale para uma direção que o Espírito Santo te dá, e isso vale para uma orientação que o homem de Deus te dá. Os crentes, o Espírito Santo orientou uma coisa: eu não perguntar mais nada do Espírito Santo, aleluia, obrigado Espírito Santo, calma, não precisa falar mais nada, não, deixa que agora eu já sei de tudo. Agora, querido, agora é o resultado. O que a provisão de Deus faz? Então aqui é uma palavra profética para você. Se você cumprir os princípios que Deus quer para você receber promessas e milagres na tua vida, então o resultado é esse aqui. É para você. Eu quero ser profeta de Deus para você. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que a provisão de Deus faz isso. Então, em primeiro lugar, supre necessidades urgentes. Eu não sei onde é que a chapa está fervendo para você,
Mas uma coisa eu sei: Deus tem poder de suprir essa necessidade de maneira urgente. Ou ela tinha grana e pagava, ou os filhos iam ser escravos. Tinha que ser naquela hora. 2. O que a provisão de Deus faz? Supre necessidades impossíveis. O que você não pode fazer, a área que você não pode resolver, o Deus que tudo pode é o nosso Deus e é o teu Deus. 3. O que a provisão de Deus faz? É profético para você. Recebe quem quer aqui, quem acredita. Quem não quer, deixa de lá. Então quem quer, recebe aí. Supre necessidades futuras. Suprir só esse problema agora não. É a partir daí vai para o futuro. Ó, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Está lá no futuro. A bênção de Deus para você vai no teu futuro. De Deus faz. Supre além da necessidade. Ela queria pagar a dívida. Não. Paga a dívida e ainda vai viver do resto. Olha o que é que diz Efésios 3. Você já parou para analisar o que está em Efésios 3, 20, 21? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Você já parou? Já ouviu esse texto? Deus é capaz de fazer tudo, isso é, completo. Deus não faz nada pela metade. Tudo mais que completo. Abundantemente, com sobra, além, numa dimensão inimaginável. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Tudo mais abundante além. E escuta essa aqui, meu filho. Escuta essa. A provisão de Deus é profética. Abra essa, eu vou pedir para você abrir a mão se você quiser. Para receber aí. Se você quiser, para receber aí. A provisão de Deus quebra, interrompe o ciclo da desgraça. Interrompe o ciclo da desgraça. Deus está mandando eu falar aqui para alguém. Eu não sei se tem uma desgraça preparada pelo teu caminho aí, mas pode ter certeza que quando Deus age, Ele interrompe, Ele para com o ciclo da desgraça. Assim será na tua vida e no teu ministério e na tua família. Eu termino fazendo duas considerações. Duas considerações. A primeira. Presta atenção nisso aqui. Meu marido deu certo. Meu marido temia ao Senhor. Mas meu marido deixou a família em caos. Qual é o legado que você vai deixar para a tua família?
ora muito, profetiza muito, trabalha muito no reino de Deus, mas os filhos estão entregues a Satanás. Aqui, ó, homem de Deus, homem de Deus, temia Deus, servia ao profeta maior, mas deixou um caos. 1 Timóteo 5,8: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Uma irmã muito poderosa do círculo de oração. Segunda-feira, círculo de oração. Terça-feira, oração na casa da irmã Zefina. Quarta-feira, oração na congregação do monte, não sei das quantas. Quinta-feira, oração na casa do irmão Joãozinho Sabatinho de Fogo. Sexta-feira, e os teus filhos estão aonde? Ah, pastor, mas eu sou itinerante. O senhor tem que entender, a agenda está fluindo. As portas estão se abrindo. Pastor, eu agora estou dando uma casa mais confortável para minha mulher e para meus filhos. Pastor, tirei meus filhos da escola pública. Pastor, agora tem um carro novo na garagem. Eu vou em casa de 15 em 15 dias. Ei, nada substitui a tua presença e a tua pessoa e o teu afeto e a tua autoridade. Sabe o que eu posso falar? Eu sou ministro do Evangelho há 31 anos. Durante 27 anos eu fui evangelista. Não vem pra cá querer me ensinar, porque eu fui evangelista há 27 anos. E eu não comecei na televisão, mas eu aprendi um princípio: o que adianta eu ganhar o mundo e perder minha família pro diabo? Desculpa a expressão, o que adianta eu ganhar o mundo? Ai meu Deus, não tem criança aqui não. O que adianta eu ganhar o mundo e daqui a pouco ter título de corno? Adultério nem nada não. O cara deixa a mulher e fica 20 dias fora. Você está maluco? Você perdeu o juízo? Meu irmão, eu era evangelista, eu era disciplinado. Um final de semana fora, outro final de semana dentro. Santa Ceia, estou lá na minha igreja. Fazia agenda e excluía a Santa Ceia, porque eu preciso da comunhão do corpo de Cristo. Eu tenho que estar na minha igreja ouvindo o meu pastor. Pregava em tudo que é lugar. Ia para a minha igreja para ouvir meu pastor. E aqui tem membros da minha igreja, tem gente da minha família que daqui que são pastores lá. Falar para desconhecido é mole. Falar para a gente que está aqui, pastor Paulo, que me conhece desde jovem, desde solteiro, está aqui meu cunhado Oséias, que é pastor lá na nossa igreja, e tem outros da minha igreja aqui. Eu me disciplinava, sempre tirei férias, sempre reservei dias para sair de férias, mas não é sair de férias para arrumar agenda no lugar que vai tirar férias. Uma vez eu fui para Natal. Aí eu estava na piscina do hotel
com a minha família, de short e tal. Aí um irmão, garçom, ô pastor, para do senhor. Para do senhor, meu irmão. O senhor vai ficar aqui esses dias? Eu falei, pô, 15 dias. Pastor, dá para o senhor pregar na minha igreja? Eu sou vice-dirigente aqui de uma congregação. Falei com o dirigente, ele ficou doido. Eu falei, eu na boa, eu falei, dá para pregar assim? Se der para pregar de chinelo, de short e camiseta, pode marcar. O cara olhou para mim assim, não vai dar não. O outro, eu estou de férias numa cidade. De tarde, no sono dos russos, no hotel, o telefone toca. Pastor Malafaia? Sim. Eu soube que o senhor está aqui. Sim. Eu sou pastor, não vou dizer o nome da igreja para não deixar ninguém magoado. Porque se fosse da minha, eu dizia que era da Assembleia. Mas não é, então não vou falar. Eu sou pastor tal. E nós compramos aqui uma área monumental para fazer templo, para fazer escola. E eu soube que o senhor está aí. E eu queria que o senhor fosse lá para abençoar. Eu falei, meu irmão, número 1, meu irmão acaba de me acordar. Número 2, eu não vou orar por coisa nenhuma. Porque eu estou de férias e você é pastor e você tem autoridade na tua igreja. Tem mais alguma coisa? Não. Deus te abençoe. Agora não. O cara tira férias e leva o iPad. Deixa eu ver o culto. Isso é pastor presidente. Evangelista não. Você é pastor presidente. Leva o iPad. Cadê vocês agora? Aqui está falando o pastor. Chama o dirigente lá. Quem mandou ele dar oportunidade para essa pessoa? Chama ele lá. Fala para ele. Manda ele botar no telefone aqui. Você está ficando maluco? Ou então, o culto acaba às 9h30. 10 horas da noite, eu já presenciei essa cena de gente tirando férias comigo. Quanto entrou de oferta? Eles dizem, eu falei, espírito do cão, está repreendido na tua vida, miserável. Larga essa porcaria, tu está de férias. Sabe qual é o meu princípio? Quando eu saio de férias, eu digo, se meu pai, minha mãe, um dos meus irmãos, da parte minha ou da parte da Elisete, ou um dos cunhados, da parte minha ou da Elisete morrer, me liga. Se qualquer um morrer, enterra e manda uma coroa em meu nome. Meu pai, minha mãe, agora minha sogra, que meu sogro já partiu, meus irmãos, os irmãos dela e os que eles são casados. Acabou, porque eu saio com minha família até hoje. Desde que meus filhos são crianças, hoje eles são pais, eu saio junto. Então minha família está toda junta, assim, de férias. É uma coisa que todos eles têm que fazer isso. Quando é criança, assim, mas eu tiro férias, eu saio com a minha família. Então, aviso, não me fala nada. Olha, o pastor decano faleceu. Se ligar para mim, eu te excluo, miserável. Eu te suspendo do rol de membro. Vem aqui me ligar para dizer que o pastor morreu. Irmão, você não sabe o que é prioridade na tua vida, não? Nós estamos enganados. Você sabe como é que é a escala de prioridade? Deus, eu, família, igreja. Pastor Mário Zon falou num congresso pastor e deixou todo mundo assustado. Ele soltou uma frase e deixou a reação, cara inteligente, lá danado.
Ele, danado, ele disse assim: estou vendo aqui nessa manhã muitos adúlteros. Rapaz, quando o cara falou isso, o nego rosnou na cadeira. Ele falou e parou. Aí dava até para ouvir um mosquito entrando no auditório. Quem estava lá se lembra. Estava lá. Aí ele disse: tem pastor adulterando com a mulher dos outros. A igreja, o esposo da igreja é Jesus, não é você. O cara deixa a mulher, vive na igreja o tempo inteiro, e Paulo diz em Timóteo 5,8 que aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe a Bíblia? Eu não estou falando a Bíblia. Cuida da tua família. E sabe o que acontece? Eu já vou terminar. Sabe o que acontece? Trabalha um ano, trabalha 10 anos, trabalha 20 anos, trabalha 30 anos. Bum! Morreu! Mané! Vem outro para teu lugar. Vamos fazer um busto em memória desse pastor. Esse era um homem de Deus. Esse era o cara trabalhou igual um cachorro. Eu estou falando de pastor, sobra para todo mundo. Isso é para pastor. Agora, para qualquer homem, trabalhador, trabalha, começa a construir coisa, trabalha, e aí é uma empresa aumenta, tem trabalha. Nunca usufruiu. Vai fazer fila para casar com a viúva, mano. Aí você andava de carro 1.0, com a grana que tu deixou, o malandro vai andar de BMW. E você não usufruiu de nada. Aqui, ó. Meu marido deu certo, que temia Deus, deixou dívida, sem juízo. Deixou dívida. E meus 2 filhos foram levados para o pagamento da dívida. O cara morre e deixa a mulher sem nada, sem nenhuma provisão, com um filho pequeno, com nada. Uma coisa que eu fico doido hoje: o cara tem um carro de 100 mil reais e anda de aluguel. Paga o carro em 60 meses de 100 mil conto e mora de aluguel. Nunca vi tanta insensatez. A menina que trabalha na minha casa, que o pessoal gosta de chamar de empregada doméstica, eu gosto de chamar da secretária lá da minha esposa, que trabalha comigo há 28 anos, que trabalha na minha casa, come a minha comida, ok? Dorme num quarto dentro da minha casa, ok? Já viajou comigo para o exterior mais de 3 vezes, ok? Passeia comigo, ok? Ela, por ouvir a nossa orientação, minha casa é minha vida. Ela tem uma casa financiada, como minha parte, estou aqui na minha região, não tenho cabeça de baga. Se inscreve no programa Minha Casa e Minha Vida. Mesmo que a casa saia lá para Santa Cruz, é um teto. Você aluga ele, você tem um referencial, você tem um teto. Amanhã vai poder vender para comprar perto onde você está. Eu vou dar um conselho às irmãs todas que estão aqui. Escute, todas. Se você tiver uma casa própria e teu marido pedir para tu assinar porque ele quer vender para fazer negócio, não assine. Qualquer coisa, você diz para ele que fui eu que falei e manda ele vir resolver comigo.
segundo aviso: se ele é metido a macho, avisa ele que eu ando com 4 caras do BOPE que anda comigo. Então vem. Não tem medo de macho bravo. Tá certo? Mas não, o cara quer vender a casa. A mulher tem outro referencial, é a segurança da mulher. A mulher fica desestabilizada com o homem desmiolado. Então, minha irmã, vamos vender essa casa que eu vou fazer um negócio. Não vai vender não, não pode arrumar dinheiro daqui. Eu não acho não, vender essa casa não. E onde eu vou ficar com meus filhos? Eu oriento todas as mulheres da minha igreja, os homens lá já sabem. E se não gostou, vem falar comigo, vem cá, vem pra cá, vem falar comigo. Fica de conversa fiada, rapaz. E em último lugar, a segunda consideração: aprenda. A provisão de Deus, ela tem um caráter específico. Olha o que o profeta falou para essa mulher: pegue as vasilhas, fecha a porta da tua casa e é você e seu filho. Sabe o que acontece com alguns crentes? Vamos lá, para você entender isso aqui. O irmão passou por problemas, não porque ele é desmiolado, perdeu o emprego, a mulher ficou doente, aí contraiu uma dívida de 20 mil. Aí Deus, que está olhando para você, para a tua sinceridade, providencia uma provisão, e alguém vem e te dá os 20 mil para você pagar a tua dívida. Mas tem um irmão carnal teu que também está devendo 20 mil. E aí aqueles 20 mil que você recebeu para sanar o teu problema, meu irmão, ó, toma aqui 10 mil para ajudar a pagar a tua dívida. Você pagou 10 mil e continuou devendo 10 mil. Teu irmão pagou 10 mil e continuou devendo 10 mil. Aprenda. No processo da provisão, não é para você compartilhar com ninguém. Não adianta dizer que está brotando azeite ali, deixa eu botar minha vasilha aqui. É só para ela, não é para você. A provisão de Deus, ela trabalha em área específica. Agora olha como é que é interessante. Depois que Deus operar na tua vida o milagre que Ele tem que operar, está sobrando? Pode mandar azeite para quem tu quiser. Mas no processo de Deus, para reparar, para acertar, para prover alguma coisa da tua vida, Ele está tratando com você. Não compartilhe aquilo que Deus está tratando para te dar escape. Por isso que o profeta diz: fecha a porta. É para você a provisão. Eu estou tratando com você. Não chamou irmã, não chamou mãe, não chamou vó, não chamou tia. É para você. Eu estou tratando é com o teu caso. Eu estou tratando é com o teu caso. Eu estou operando um milagre na tua. Ei, vem cá. É com você, calma. Depois do milagre operar, a coisa se estendeu, a coisa sobrou. Gente, chega aqui, vou te ajudar. Porque o milagre que Deus está fazendo na minha vida está sobrando. Vou te abençoar também. Recebe aí também um pouco de azeite. Toma aí um azeite também. Leva 3 botijas aí para você. Leva 4. Que assim seja na sua vida. Que assim seja na nossa vida. Não fique chateado por alguma coisa que eu tenha falado, que você não gostou. E eu não peço desculpa, porque Deus não me levantou para falar o que você quer ouvir. Deus me levantou para falar o que você tem que ouvir. Não peço desculpa por nada que eu falo. Eu estou falando aqui para abençoar você. Eu pergunto a você uma coisa: quantas reuniões do Conselho de Pastores eu ouvi um homem de Deus falar e que foi uma palavra rema, isso é, uma palavra revelada para a minha vida? Quantas vezes eu vim num café e Deus usando alguém para tratar comigo? Quando eu de vez em quando eu sento aqui e fico pensando quantas vezes alguém diz: café, para que isso? Eu vim bastante tomar um café, palhaçada, bastante tempo fazer não? A cabeça do medíocre.
nunca querem ouvir, nunca querem ser ministrados, nunca tem nada para receber e quer dar. Eu não conheço alguém que queira dar sem receber. Então, se eu vim aqui, se você está aqui, se Deus permitiu esse encontro, se Deus orientou esse café nessa manhã, aqui nessa cidade, é porque Deus quer prover para a tua vida coisas extraordinárias. Deus quer que você seja bênção, que você tenha um ministério profícuo, que você tenha